Algum tempo atrás, eu me lembro que tinha uma ponderação, uma pergunta muito usada na época, né? Quem foi o responsável? Quem matou o fulano de tal? Às vezes até em novelas, filmes, perguntavam assim, quem matou Odette Roitman, por exemplo, né? E às vezes a gente fica dizendo o seguinte, puxa, e aquele festival de perguntas ainda existe? Gostaria de conversar com você hoje sobre uma das perguntas que os discípulos fizeram para Jesus e que mostra que, mesmo 2000 e poucos anos atrás, ainda existia certas celeumas de falta de confiança, de não acreditar no que estavam vendo. E olha o que aconteceu neste tema, quem pecou, que eu quero conversar com você hoje. Evangelho de João, no capítulo 9, diz a palavra de Deus. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Em primeiro lugar, eu gostaria de abordar o conhecimento que os discípulos tinham de Jesus. Porque os discípulos, logo de cara, quando viram junto com Jesus que tinha à frente deles um homem que nasceu cego, eles, ao invés de acreditarem que ali poderia ter um milagre, eles partiram para a famosa pergunta. Mas essa pergunta eles começaram com uma demonstração que eles conheciam um pouco Jesus. Quando eles disseram assim, mestre, quem chama Jesus de mestre, professor, conhecedor, ele está dizendo pelo menos o seguinte, eu sei que o Senhor conhece muita coisa. A utilização do termo mestre mostra que os discípulos conheciam pelo menos um pouco de quem era Jesus Cristo que eles estavam seguindo. Só que logo em seguida vem a famosa pergunta que não quer calar. Quem pecou para que esse homem nascesse cego? Foi ele que pecou ou foram seus pais? Se você e eu analisarmos, nós vamos ver que é uma pergunta bem esquisita, se eu posso usar essa palavra. Sim, é esquisitíssima, porque perguntar se foi ele que pecou, então pecou quando para nascer cego? No ventre da sua mãe? Pecou como? Assim que nasceu ele fez alguma coisa ruim e aí então veio algo muito forte contra ele e por causa daquele pecado ele ainda nenê deixou ele cego? Perceba que existe um questionamento que é complicado. Aí, segunda parte. Bom, se não foi ele que pecou quando criança e ele nasceu cego, então foram seus pais? Começando até a dizer o seguinte, bom, talvez os pais dele tiveram erros muito grandes e isto fez com que ele nascesse cego. Ora, meus discípulos, será que a gente vai examinar que aquele homem nasceu cego porque era um erro dos pais ou um erro do próprio neném? Vamos analisar. Não, aconteceu tudo isso para que a glória de Deus se manifestasse. Com tudo que a gente pode enfrentar, saiba que Deus tem o melhor para a nossa vida. E as coisas que podem parecer uma cegueira, uma coisa ruim, podem acontecer para a glória de Deus se manifestar. Tá bom? Coloca o teu positivo, o teu polegar, mostra que você está assistindo, compartilha com seus amigos, parentes e da igreja também. E saiba que o Ministério Criativo está aqui para te abençoar. Que Deus te abençoe. Pastor Davi Rodrigues, na paz de Cristo.